Boa noite, hoje é o vídeo 97 da minha saga de gravar um vídeo por dia, todo dia, por um ano. Então serão 365 vídeos. Vou trazer uma filosofia, uma perspectiva da realidade, uma forma como eu enxergo a realidade. De um tema como se fosse um diário, um vlog, para que o meu eu do futuro daqui 15, 20 anos possa fazer uma retrospectiva de ver como você mudou esses conceitos, como o meu eu do futuro aí deve estar vendo agora, de o quanto você está compreendendo mais profundamente a realidade ou não. E lembrando que são minha mera humilde e insignificante opinião, que cada dia está mudando. Pode ser que hoje essa opinião que eu estou falando seja dessa forma, mas que amanhã completamente já mudou. É que através das minhas experiências, do que eu estou vivendo, é a forma como eu estou entendendo e compreendendo, ela existe uma certa nível de mentalidade de alta performance, de querer sempre se aperfeiçoar. E que hoje eu queria falar um tema que está longe de eu compreender, e que talvez psicólogos e psiquiatras e pessoas de profissionais da área talvez tragam, talvez não, tenho certeza que vão trazer uma abordagem muito mais técnica e profunda dessa compreensão, né? Que eu queria falar sobre o subconsciente. O que é o subconsciente? Nessa minha jornada de tentar compreender a realidade como um todo, eu estou tendo a percepção de que, diante daquilo que minha consciência pode compreender a realidade, ela não está sendo satisfeita simplesmente daquilo que eu entendo de forma consciente. E de que, se eu quero ter uma resposta para o mundo de forma intuitiva, essa resposta de forma intuitiva talvez esteja respaldada em certos mecanismos da mente que seja de forma involuntária, não sei nem se é essa a palavra certa, ou certos mecanismos da mente que utiliza de forma instintiva, né? Talvez seria o nome de o subconsciente, não sei, ou até mesmo inconsciente, mas eu acredito que o inconsciente ele está mais profundo do que o subconsciente. E eu tô tendo a consciência, talvez, que o subconsciente ele é possível acessar e que talvez o inconsciente é a absorção do subconsciente. Vixe, ficou confuso, né? Mas como que eu tenho essa percepção? É porque na minha humilde e frágil ideia de querer entender e compreender a realidade como um todo e acessar as camadas mais profundas da minha mente de forma que eu pudesse acessar sozinho, entendendo e compreendendo que muitos dos traumas e das questões pessoais que eu acredito já ter resolvido, eu decidi sozinho e não recomendo isso. Eu digo que para quem estiver ouvindo, sempre faça e siga o caminho com a ajuda de um terapeuta ou de um guia ou de alguém com mais experiência. É porque a experiência de querer buscar isso sozinho está me trazendo um significado pessoal maior do que se fosse com a orientação de algum profissional, né? E na noite anterior, ontem no caso, eu decidi não, né? Eu estava fazendo alguns exercícios mentais de acessar o subconsciente e foi uma das primeiras vezes, fazia um tempo, uns 7, 8 anos, 9, talvez mais, não sei, ou menos, que eu não sentia medo, né? E foi em um sonho que eu tive, um pesadelo muito forte, de que talvez, não sei se poderia associar como uma paralisia do sono, porque não foi, porque eu estava de certa forma consciente no sono, então não chegou a ser um sonho lúcido, mas que através do meu sonho eu consegui acessar algumas camadas da minha mente, do meu subconsciente, para ver, entender e compreender se ainda existia alguns requisitos que eu precisava me perdoar. Será que eu poderia dizer assim? Porque se talvez eu estou buscando, talvez não, eu estou buscando ter uma resposta profunda ao mundo 100% de forma intuitiva, e que se a resposta tem que estar sempre respaldada sobre princípios e valores humanos de forma positiva, então de certa forma eu não posso deixar que envolva sentimentos e pensamentos negativos, e isso está sempre
em comum acordo, mas talvez existe requisitos, esqueci a palavra, existe alguns fragmentos de pensamentos ou de vieses negativos na minha mente que não estejam aqui na camada consciente, só que esteja na camada do subconsciente, que eu teria que acessar para que eu pudesse perdoar essa camada mais sutil, né? E da forma consciente nem consigo conceber ainda, porque ainda estou trabalhando e vendo as minhas questões pessoais, os meus defeitos na camada do subconsciente, né? E esse trabalho, ele é um pouco intenso, né? Um pouco angustiante, né? Me gerou medo, porque quando você começa, hoje foi um dos primeiros dias que você quis acessar, eu falando com o meu eu do futuro, essa camada do subconsciente, se você não tem uma certa estrutura psicológica, pode trazer alguns danos à mente que são irreversíveis, né? É porque como eu vejo, né? Acho que eu já fiz eu falei no vídeo anterior, eu acho, dessa ideia do peixe dentro do oceano, e de que para ter essa percepção mais profunda da realidade é preciso ver de fora, né, o oceano. Mas que antes de ver de fora, há uma necessidade de uma compreensão maior de se ver de dentro, né? Então eu estou buscando ver e compreender mais ainda as minhas questões internas, que estejam na camada que não esteja através do nível da minha consciência, né, da forma consciente, mas as camadas do subconsciente, né, no caso. E aí, é claro que eu criei alguns mecanismos para eu não... Ó, o cachorro latino, essa hora da noite, 11h30 da noite. E é claro que eu criei alguns mecanismos para que eu não me desprendesse da realidade. Eu fiz alguns mecanismos pessoais meu e alguns mecanismos de validação externa, né? Porque se você não tem, eu acredito, esses mecanismos, e acredito que o próprio terapeuta ou psiquiatra, psicólogo criam esses mecanismos com os seus pacientes, porque se há uma percepção de que há um desprendimento da realidade, é possível trazer de volta a consciência da pessoa para o início, antes de você se aprofundar, né? Porque uma vez que você começa a acessar isso, você de certa forma começa a desprender da realidade daquilo que você acreditava e começa a ter uma percepção através do seu subconsciente, né? E nesse subconsciente é onde estão as maiores respostas ao mundo de forma intuitiva, né? E se faz de grande necessidade de lapidar o subconsciente no sentido de depuração e de perdão mesmo, e de tratar e de resolver essas questões internas que forem impostas e que talvez estejam enraizadas nas camadas mais profundas da minha mente, né? E criar esses mecanismos para que eu pudesse voltar na realidade. Fazer esses vídeos talvez sejam um dos mecanismos também. Eu não posso falar os outros dois mecanismos, porque é importante também ser algo pessoal meu, né? Porque se ele é externalizado, a forma como que é feito, talvez ele perca a credibilidade de que talvez eu esteja sendo manipulado. E é claro que quando a pessoa é desprendida da realidade, ela acaba perdendo um pouco de confiança em si mesma e até mesmo na compreensão daquilo que ela julga como real ou não real, né? Porque você começa a acessar coisas que estão além da sua compreensão, né? E com certeza a experiência que eu tive ontem, quando eu estava dormindo, através do meu sonho, foi algo que eu não deveria sentir medo, né? Mas que por saber que eu senti medo, eu sei que ainda não estou preparado para acessar essa camada, que eu preciso ainda fazer alguns trabalhos psicológicos e alguns trabalhos da minha própria mente e me fortificar, né? Maturidade, né? Uma questão de maturidade mesmo. E resolver umas questões pessoais internas, né? Então, com certeza, eu tive uma percepção de que ainda estou um pouco distante, né? De entender e compreender algumas questões pessoais minhas mais internas e mais profundas, né? Mas que não seja resolvível, né? É resolvível, mas que para trabalhar no nível do subconsciente exige um trabalho
não sei nem se é linguístico ou hipnótico, mas é um trabalho de trazer e levar e converter essas questões, não que foram convertidas já na camada do consciente, mas levar para as profundezas da minha mente é mais trabalhoso, né? Porque esses vieses que eu tenho de construções desde a infância, talvez tenha coisas que sejam não só da infância, mas nem sei se dá para dizer assim de vidas passadas, não sei. É uma coisa que eu só pude vislumbrar e vivenciar por alguns milésimos de segundo. Isso no tempo de sonho, que eu não sei quanto tempo é isso no mundo real. Mas que é curioso, né? Não que hoje eu não tentaria de novo, estou talvez buscando tentar de novo acessar, porque não na máxima intensidade, mas aos poucos, né? Porque compreender e entender a realidade como um todo de forma mais profunda e mais complexa, existe isso dessa forma, talvez, eu acredito que seja de forma intuitiva, né? Para que ela seja de forma intuitiva o máximo da condição humana sobre princípios e valores, eu preciso resolver algumas questões de alguns traumas psicológicos que eu julgava ou julgo ainda ter resolvido, só que eles estão resolvidos na minha forma mais consciente. Talvez eu utilize de mecanismos de defesa de resolvê-los aqui nessa camada consciente de forma racional, mas que nas camadas do subconsciente ainda não estão resolvidos, né? Porque lá a consciência em si, a racionalidade não funciona, né? Ela funciona talvez com outros tipos de mecanismo que ainda estou buscando entender e compreender. Mas não sei, é bem interessante, é bem curioso, é algo que é libertador, é uma coisa que quando você vê que eu achava que já tinha entendido e compreendido muitas das minhas emoções, meus sentimentos, meus princípios, meus valores, mas quando você começa a acessar outras camadas da mente, você percebe que ainda existe alguns vestígios de certas coisas que você julgava ter resolvido, mas que ainda tem algumas pendências para ser resolvidas, né? E é um processo de maturidade mental e psicológica. Isso que dá satisfação, porque eu sei que aonde eu quero chegar, eu preciso ter essa maturidade psicológica e da consciência, né? E é isso. Lembrando que minha mera humilde e insignificante opinião, que hoje essa opinião minha sobre o subconsciente talvez esteja completamente errada, porque eu não tenho nenhuma experiência técnica ou alguém para me instruir, eu simplesmente estou trazendo a minha expressão da minha experiência e como eu estou traduzindo isso em palavras daquilo que eu conheço. Então talvez alguém que tenha mais experiências técnicas, talvez não, tenho certeza que quem está envolvido muito nesse mundo pode trazer uma clareza, uma lucidez maior para essa minha experiência que eu tive. E é isso, e até amanhã no vídeo 98.